Bom, gente, dentro do nosso cronograma de trabalho, a gente vai dar uma pincelada no conceitos básicos aí, né, da ciência do território. Nós precisamos conhecer, nós vamos falar muito de espaço, né, espaço urbano principalmente, alguma coisa de território, lugar. Então, acho que a gente precisa dar uma pincelada aí na geografia, tá? A gente vai trabalhar essas escalas, né, para que vocês tenham uma compreensão. E aí, dentro desse contexto da sustentabilidade urbana, tá? E relacionando isso ao planejamento e ordenamento urbano, tá? É importante para que vocês consigam entender depois dentro do nosso trajeto, a gente, na hora que nós falarmos sobre essas questões, vocês tenham um entendimento. Então, a gente vai... Mas, de qualquer maneira, tá? É como está... a gente coloca desde o início, são conceitos básicos, né? Ele está vinculado mais especificamente à geografia, e aí depois o aprofundamento de interesse fica por conta de vocês, tá? Conceito geográfico, né? Aí a geografia, natureza, região, sociedade, paisagem, lugar e território. A gente faz um destaque aí, né? Região, território, lugar, espaço urbano também a gente vai trabalhar, tá? Então, a própria geografia, ela tem uma estruturação de discussão de espaço, né, que vai lá desde Lefebvre, enfim, tem anteriores também, mas ela perpassa depois para o soja, enfim, tem uma gama de discussões em relação ao espaço urbano, tá? O espaço geográfico, né, né, trabalhava anteriormente com elementos naturais e elementos sociais, né? Só que a gente tem que fundir isso de uma certa maneira, né? Então a gente não está trabalhando mais só com os elementos naturais e sociais, a gente estabelece uma inter-relação, né, entre esses elementos, né? Aí é o que a gente chama de espaço produzido, né? Reprodução do espaço, enfim, que a sociedade se apropria, né, dessa relação, né? Então a gente e aí, é lógico que tem uma dose dos elementos culturais, né, da inter-relação cultural, né, enfim, dessa estruturação, tá? Então, a gente não trata mais separadamente, né? A gente funde isso para poder entender um pouco mais, para poder estabelecer essa relação, né? E lá na frente, como eu produzo espaço, né? Como é que eu produzo espaço urbano, né? E como é que é esse debate do espaço urbano? Na verdade, é um conflito cotidiano em relação ao espaço urbano, né? Então, é importante. Aí a gente tem uma construção intelectual do espaço, né? A gente cita alguns autores que depois, né, vocês vão acompanhando dentro do processo, estão na bibliografia. A gente trabalha com um conjunto de sistema de objetos e ações, né? Perpassa por David Harvey, quando ele trata de justiça social e cidade, né? O espaço ao mesmo tempo absoluto, né, e relacional, essa estruturação do espaço, né, eu tenho tempo, enfim, aí na verdade a gente introduz também a Lefebvre que estrutura, né, todas essas discussões posteriores, né, porque na verdade Harvey vem da escola de Lefebvre, que é uma escola marxista, né, e vai se estruturando dentro dessa linha materialista dialética, né? Então, o espaço geográfico ele termina sendo atrelado a essa questão subjetiva, cultural e individual, né? E aí há um pouco da vivência, que eu vou falar um pouquinho à frente, né? Que é o espaço vivido de Lefebvre, né? Expressão do cotidiano, né? Novas leituras e compreensão dentro dessa estruturação de expressão do cotidiano, efetivamente, né? Como que eu enxergo essa relação espacial, né? Por exemplo,
como é que eu vou entender essa relação espacial dentro da estruturação da quarentena agora, né? O espaço muda substancialmente, né, dentro dessa estruturação, né? E a relação do espaço dentro da estruturação das cidades, né? Como é que eu me coloco dentro desse espaço, né? Como é que é estruturado isso pelo poder público? Como é que funciona? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho à frente em relação a isso, né? Então, na verdade é o seguinte, eu vou me prender um pouco a essa produção de espaço conceituado por Lefebvre, porque essa produção ela tem esses três elementos, essas dimensões, né? Ele trabalha o espaço percebido, concebido e vivido, né? E aí, né, lá dentro do percebido, né, o que é esse espaço percebido? Né? A gente trabalha um pouco a prática social, né, dentro a própria prática espacial, né? Como é que funciona isso, né? É uma rede de interação, né, de comunicação, né, dentro da vida cotidiana, né? É a conexão diária, né? Esse deslocamento da casa, do trabalho, enfim, esse processo contínuo da produção, né? Relação da produção e da troca, enfim, toda essa estruturação, né? Como é que eu trabalho isso, né? Aí as formas de verbalização das descrições e as definições teóricas e científicas do espaço, né? Eu trabalho um pouco dentro dessa relação da representação do espaço, né? É o espaço concebido, né? Então, o planejamento estrutura esse espaço, né? Eu tenho a ciência, eu tenho a arquitetura, eu tenho planejamento. As ciências, quando eu falo, a arquitetura e as ciências sociais também dentro dessa relação, a geografia, né? Que eu vou estruturar esse espaço de representação, né? É o espaço onde eu estruturo aonde eu vejo representado, né? Então, e aí, um pouquinho à frente, a gente vai também estruturar esses espaços, eu penso ele fracionadamente, ou eu tenho que conjugar? Como é que eu estruturo efetivamente esse espaço, né? Esse espaço, essa representação de espaço, esse espaço representacional, né, que é o espaço vivido, né, estruturalmente, né? Então, na verdade, esse espaço social que a gente trabalha, ele está bem relacionado à prática espacial, né? A rede de atividades de interação é que vai estruturar, né, a base material relacionada à morfologia, ao ambiente construído, enfim, toda essa demarcação física do espaço, né? Então, essa estruturação. Então, ele trabalha dentro de um quadro de referência, aí, né? A representação, ela está dentro de um quadro de referência, é a ordem material, né? É o veículo que vai estruturar o espaço percebido e o espaço vivido, né? E esse espaço vivido, na verdade, depois ele é muito mais explorado por Harvey, né? Quando Harvey traz o direito à cidade, né? E aí ele traz o mesmo significado do direito à cidade de Lefebvre, mas e aí ele trabalha dentro do espaço vivido, né? Que é aquela relação, a percepção. Na verdade, o espaço vivido ele termina sendo uma percepção do conceito central do fenômeno, né? Até por conta da imagem, né, que ele vai estruturar, né, em relação a isso. Como um camponês vê a sua paisagem, né? O camponês e o morador da cidade, ele enxerga a paisagem de uma mesma maneira, né? Então, esse fenômeno, como que é estruturado? E aí, o que ocorre efetivamente, né? Na verdade, nós temos a visão de Harvard um pouco à frente, trabalhando o direito à cidade, dentro do espaço feliz, né? Aquele espaço do espaço ideal, do espaço
da felicidade que Harvey trata, né? Só que aí a minha estruturação, né, dentro da representação, eu preciso enxergar o conceito, eu preciso enxergar essa representação que está dentro do planejamento. Tá? Embora o espaço vivido, ele é modificável e se modifica efetivamente dentro dessa relação das pessoas, né, que se interrelacionam nesse espaço vivido, e esse espaço vivido, ele não é, inclusive, ele não é, o poder público muitas vezes não enxerga esse espaço vivido, ele não tem ele, inclusive, no mapa, né? O caso, por exemplo, das favelas no Rio de Janeiro, tal, você não tinha essa favela nos mapas até bem pouco tempo, né? Então, são espaços que são estruturados de maneira diferente, né? Então, a diferença a Lefebvre traz um pouco também dessa diferença né, do espaço físico, né, da estruturação do espaço físico perceptível, com o espaço vivido que extrapola esse espaço físico, tá? É o espaço para viver e morar, é o espaço chamado de espaço feliz, né? É o espaço de posse, né? Espaço protegido contra as forças hostis, né? Espaços amados, espaços louvados, enfim, é o espaço onde eu me sinto dentro de uma realidade diferente, tá? Não é aquele espaço que foi imposto, não é o espaço que foi projetado, mas é o espaço que eu estruturo ele dentro de uma relação com as pessoas que estão ali, tal. E até como que você consegue enxergar isso de certa maneira? Exemplificando um pouco a relação da nossa cidade, Palmas, né? Vocês conseguem enxergar o espaço do Aureni, Vila União e o centro de Palmas com a mesma vivência, né, a mesma estruturação de espaço, de inter-relação dos moradores, né? Não há uma percepção diferente, né, do modus de entender o espaço, do modus de viver, né? Então você encontra diferenças substanciais desses espaços, né? O espaço central muito mais isolado, né, pelos muros que estão aí e tal, né? O espaço da Vila União muito mais interligado, né? As pessoas modificaram bastante, reestruturaram aquele espaço que foi projetado, inclusive, para ser diferente do que é, né? E os Aurenis, por exemplo, né, uma estruturação de comunicação, de interligação entre pessoas, enfim, e também da modificação do espaço, né? Então é um pouco disso, né? E essa interligação do concebido por vivido está nessa relação. Na verdade, o que acontece? Quando eu vejo um espaço concebido, é um espaço demarcado, né, estruturado, mas é o que Bachelet, inclusive, chama isso de gaveta vazia, né? Então, é uma estruturação onde eu vou colocar o que nessa gaveta, né? Então, por exemplo, a gaveta que eu vou colocar as roupas, né, está dentro do espaço vivido ali que eu vou estruturar. Então, eu tenho um projeto, né? Eu tenho um planejamento e aí eu vou modificar, inclusive, internamente essa gaveta de alguma maneira, tá? Então, esses espaços trabalham dentro dessa estruturação. Aí Lefebvre estrutura, ele mantém o seu ponto de vista materialista dialético dentro da estruturação, né, marxista que ele trabalha, né? Ele trabalha um espaço social não somente na sua materialidade concreta, que é o concebido, né? Ele traz a experiência, né, de vida, né, onde o pensamento se expressa efetivamente, né, que é a experiência do espaço vivido, né, além do material, né? Então, é a experiência daquela estruturação local, né? O espaço emerge uma estruturação, né? E aí que é o aspecto importante que nós, quando lá na frente
nos referirmos a espaço, né, nós vamos ter que pensar na estruturação desses espaços, né, de interação, né, entre as três dimensões, né. Eu não consigo estruturar o pensamento do espaço, né, ele fracionado, né. Você vai encontrar Sorja discutindo isso um pouco à frente, né, mas aí você essa reestruturação de Sorja termina perdendo, né, toda a sua validação, né, quando o próprio Harvey vem à frente, fortalecendo a necessidade da interação dessas dimensões, até por quanto de se estabelecer que o espaço emerge somente com a interação, né, das três dimensões. Então, eu não consigo falar do espaço, né, de maneira fracionada dessas dimensões, né? Então, eu percebo, eu concebo e eu vivo, tá? O espaço, ele tem um sentido ativo, né? Ele estabelece uma rede de relações, né, que produz e se reproduz continuadamente, tá? Então, o espaço, ele não é estático, né? Ele vai se modificando, né? Então, ele se produz e reproduz aí dentro da sua estruturação, né? É o que eu coloquei. Soja, ele traz uma experiência autônoma dos espaços, né? Mas essa estruturação perde força, né? As três dimensões, ela precisa ser entendidas como fundamentalmente de igual valor, tá? Então, por exemplo, eu não posso dizer, não, a prática social, a percepção, a representação, a concepção, a vivência, elas têm valores diferentes, né? O vivido, ele tem muito mais intensidade, tal. Não, eu preciso estruturar, né, dentro de uma relação que ela tenha fundamentalmente igual valor, tá? Eu não consigo pensar no espaço sem que isso seja fundido numa estrutura de fortalecimento e de pensamento estruturado de igual valor, tá? Então, nenhuma é privilegiada, tá? Então, pela sua estruturação de continuidade, né, ele é inacabado, tá? Ele é inacabado até por conta dele estar ligado, ele está vinculado ao tempo, tá? Então, você encontra essa estruturação do espaço, essa junção, essa estrutura, ela permanece e ela vai se modificando em relação ao tempo, né? Então o interessante dessa estruturação o que eu coloco, né? O vivido, ele termina influenciando, né, fortemente na relação de modificações, e aí até a percepção de, muitas vezes, da ausência do poder público nessa estruturação, né? O espaço, é uma síntese sempre provisória, porque ele é inacabado, tá? Entre o conteúdo social e as formas espaciais, né, tá? E aí a relação homem e meio, né, é importante, né? Ele tem esse conjunto indissociável, né? Indissociável, solidário, né? E, por outro lado, ele é contraditório, né? Ele tem sistema de objetos e ações que não são considerados isoladamente, né? Um quadro único, né? E aí é como a história se dá, né? É aquela questão da história, né? Da estruturação, né? Que depois um pouco a gente fala sobre os lugares, né? Então, essa estruturação, né? É um pouco da forma, né? Produção, né? O homem dentro do processo produtivo separa a reprodução, une a produção, né? Então, isso aqui é a forma de você produzir e reproduzir o espaço, né? De forma continuada em relação ao tempo,
e ele vai produzindo e se reproduzindo e se modificando, tá? Um pouco mais técnico, tá? Então eu vou passar um pouco mais rapidamente. Forma, né? O espaço ele tem a forma, que é o conjunto de objetos, então eu vou olhar o espaço como os objetos, né? Os equipamentos que lá estão, né? A função desses espaços, né? Então eu tenho funções diversas, né? Então que se estruturam dentro desse espaço. Eu tenho a história, né? Que ela ela se estrutura dentro desse espaço, né? Relacionado ao tempo e à ação, né? Eu vou mudando, eu promovo a ação, eu realizo a ação e o tempo vai modificando, né? Então essa é a estruturação. E a formação econômica, social e histórica, né? Então a análise geográfica ela enfoca o espaço, né? Que privilegia esses elementos, né, em sua composição e interação, né? Então, eu preciso das ações e objetos, as ações desenvolvidas, as histórias acontecendo e a formação econômica, social e histórica, né? A região ela tem um caráter mais administrativo, né, até para que eu consiga entender onde eu estou, né? Então você nós temos um país regionalizado, nós temos os estados, a maioria regionalizado dentro da estruturação administrativa, e as cidades regionalizadas também, né? Administrativamente eu tenho um facilitador de entender, tá? E essa estruturação ela tem um caráter bem para diferenciar tipo de área, enfim, é, a, a, tanto o país, né, como os estados e as cidades, eles têm essa estruturação normalmente para resolver problemas administrativos, né? Bom, o território, tá? O território ele tem delimitação da relação de poder, né? E aí circunscrição do Estado, né? Que vai confunde com a violência, dominação por terceiros, né? Então a gente estrutura um pouco, mostra um pouco isso, né? E aí, né, a estruturação de país membro da OTAN, enfim, a gente vai estruturar também, né, a gangue de jovens, né, então a gente tem nos Estados Unidos isso com um fortalecimento um pouco maior, mas no Brasil também, alguns pontos, né, onde você tem os territórios que você não pode adentrar, tal. Principalmente na periferia, onde tem uma estruturação de violência muito mais concentrada, enfim, né, dentro de uma estruturação mais forte, né? Então, são campos de forças, né? Rede de relações sociais, né? Aí, trabalhando no substrato material em si, né? Necessidade de forte enraizamento, né? Material, né? Relação entre agentes sociais, políticos e econômicos, né? E aí a gestão desse espaço geográfico pelo poder, dominação material, né? Ou simbólica, né? Aí fica em situações de estruturação diferente, né? O lugar é o espaço, é o micro, né? O espaço é uma estruturação onde você tem as suas relações pessoais, né? É a escola que você estudou, é a cidade que você nasceu, mais especificamente, é aquela rua que você mora, né? Então você tem estabelecido num lugar, né? E a gente ouve músicas aí, né? Poemas, né? O lugar, né? Sempre estabelecendo com nostalgia, né? Tal. Pelo estabelecimento dos laços afetivos, né? Essa relação ela termina tendo a proximidade, né? Como um fator preponderante, né? Então eu vou tratar do lugar mais especificamente, né, a partir dos laços afetivos, né. A experiência, né, caracteriza principalmente pela valorização das relações de afetividade envolvidas, né, é o que eu coloquei, né, o local, o lugar onde eu nasci, os amigos, né, os amigos que eu tenho, né, no lugar onde eu vivi, né, aí tem os significados, né, as experiências, o espaço do cotidiano, efetivamente, né, se relaciona
ao espaço vivido, que a gente falou lá de Lefebvre, né, tal. Aí tem todos os referenciais afetivos desenvolvidos, né. Então é um espaço, é o espaço fechado, íntimo, humanizado, aquele que tem a identidade própria, né, tá? Então eles estão relacionados às características históricas e culturais, né? Você traz a cultura daquele lugar, você conta a sua história com base naquele lugar, né? Então ela tem essa relação, né? A dimensão histórica relacionada à prática cotidiana, né? Então um lugar que surge do plano vivido, né? Tá? São experimentados aqueles eventos mais significativos da nossa existência, da nossa vida, né? Onde eu vivo, onde eu habito, aí está relacionado a uso, consumo, trabalho, lazer, enfim, essa relação, né, bastante estruturada na afetividade, tá? Aí do ponto de vista, bom, aí em relação às cidades, né, o que é cidade e o que é município. É importante que nós consigamos entender essa diferenciação, né? A cidade é a sede, né, do município, né? O município é o ente federado, né, explicitamente definido pela Constituição. É um pouco do que a Constituição de 88 estabeleceu, né? O aprofundamento da geografia. Então, essa estruturação dentro do planejamento ele é importantíssimo para que você consiga um pouco avaliar essa relação mesmo, né? Dentro desses elementos, né, da estruturação que, na verdade, eu tenho que falar dessas representações, né, se estruturando entre elas, né, e trabalhar a relação tempo, a relação de produção e reprodução do espaço, né? E aí quem interfere nisso, né? Por que os pobres vão para a periferia da cidade, né? Por que e a gente vai, lá para frente, a gente vai chegar a isso, né? Então, por que eu tenho espaços das cidades, né, previamente definidos para grupos específicos, né? E que recebem, se eu tenho a estruturação orçamentária, né? Eu deveria ter uma divisão mais equânime, né? Eu tenho eu tenho a destinação de recursos, né, para determinados espaços, né? Como é que esses espaços conseguem esses recursos e outros espaços não conseguem os recursos? É um pouco dessa relação de poder que você falou, né? Um pouco dessa estruturação. Então, aí o urbano, ele se organiza aí no território, né, dentro da prevalência, serviços, indústria, interdependência territorial, enfim, a questão da função princípio da polis cívica, né, a cidade como centro de... Aqui é só para repassar, né, espaço, conceito mais abrangente, genérico, né, totalidade da interação entre homem e espaço, o território já está mais... diferencia do espaço pela associação, né, das noções do poder e da identidade, né, então... É o caso lá da relação dos milicianos, dos traficantes, que inclusive disputam os mesmos espaços, né? Eles têm uma guerra, uma disputa de mesmos espaços, e que o Estado não consegue chegar, inclusive, né? E aí a região ela vem com um recorte espacial dentro de uma análise muito mais ampla, tá? Aí os enfoques, só vou repassar para quem depois quiser se aprofundar, né? Os enfoques com vertentes básicas, né? Jurídico-política, né? Espaço delimitado e controlado, um pouco do que a gente falou, né? Grande parte exercida pelo poder, pelo Estado, né? Poder político, né? O cultural, né? Eu tenho dentro da estruturação simbólica, é um produto da apropriação, né? Então é interessante essa apropriação, por isso que a gente discute, né?
E aí um pouco de Palmas, né? Palmas, uma cidade nova, uma diversidade enorme, né? Como é que eu estruturo, qual é a estruturação cultural, né? Do Tocantins e de Palmas, por exemplo, né? A gente ainda nós estamos ainda construindo isso, né? Porque é lógico que a gente pega recortes, vários recortes, né? Então a gente tem um percentual de maranhenses enorme aqui, tal, que traz a sua cultura. O Nordeste, como um todo, traz uma cultura forte para cá, enfim, mas a gente tem várias vertentes. Eu estou tentando diferenciar daqueles espaços que já estão já pré-definidos, né? Já tem uma estrutura centenária, né? Então já traz essa cultura, né? Nós aí é só para interrelacionar e para ter uma ideia mais geral, né? Então e aí dentro da vertente econômica, né? Fonte de recursos, né? Então você estrutura isso no embate entre classes sociais.